Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Esse é mais um vídeo da série sobre Power BI e Project Online. Bom, tem rolado aí nos últimos dias, nas mídias sociais, né, um gráfico muito bacana, que é um gráfico que a gente chama de storytelling, né? Ele vai modificando e mostrando a tendência dos dados ao longo do tempo. Então, um dos gráficos que eu tenho mais visto aí nos últimos dias no LinkedIn, provavelmente você também deve estar vendo esse gráfico aí com bastante frequência, é um que foi compartilhado aqui pelo Ricardo Amorim. Eu não sei se partiu dele o gráfico, se ele foi o primeiro a compartilhar, eu não sei exatamente a origem desse gráfico, mas foi a primeira vez que eu vi. Esse gráfico ele mostra a tendência, né, e a evolução das inflações no mundo inteiro desde 1980. Então, quando você clica aqui, ele vai mostrando a linha do tempo e vai mostrando a evolução da inflação ao longo do tempo para os países que estão listados aí. Tá? Então, é bem legal esse gráfico porque ele vai mostrando de uma maneira muito simples de entender a evolução dos dados, a tendências dos dados, né, ao longo do tempo. Então, é um gráfico realmente que me surpreendeu. Assim, achei muito legal a maneira como ele interage, né? Ele é muito interativo e permite que a gente tenha um fácil entendimento das informações. Bom, pensando nisso, eu fui dar uma olhada, né? E falei, poxa, será que não tem nada disso no Power BI que a gente possa usar no contexto do Project Online? E tem. Tem um gráfico aqui no Power BI chamado Animated Bar Chart Race. Então, o que esse cara faz? Ele faz basicamente a mesma coisa que a gente viu ali no gráfico do Ricardo Amorim, só que com dados do Power BI, o que é muito, muito, muito legal. Então, eu vou trazer aqui um exemplo bem simples de como nós poderíamos utilizar isso no nosso dia a dia, no contexto da utilização do Power BI com dados do Project Online, tá? Que é sempre a referência dos vídeos aqui no canal. Eu sempre tento trazer essas informações vinculadas a algum tipo de utilização na plataforma do Project Online. Então vamos lá. Eu criei aqui um arquivo do Power BI. E eu trouxe aqui alguns dados, então é importante que a gente saiba os dados que estão disponíveis aqui no meu relatório. Basicamente, eu estabeleci uma conexão com duas tabelas do banco de dados OData, né, do Project Online. Uma das tabelas é o Assignment Time Phased Dataset. E lá nesse Assignment Time Phased Dataset, por que a gente está conectando nela? Porque essa tabela ela vai armazenar as informações das atribuições que as pessoas têm dentro da nossa organização ao longo do tempo. Então, cada dia eu trabalho numa tarefa, eu tenho lá um montante de horas para trabalhar nesse respectivo dia, essa informação é armazenada nessa tabela. A gente pode pensar que essa tabela ela vai se agrupando, né? Então, você tem a informação armazenada no nível de dia, depois essa informação ela pode subir para o nível de semana, depois de mês, depois de semestre, depois de ano e assim sucessivamente. Então, eu obtive aqui três informações, que é o time by day, ou seja, o dia que a informação foi gravada na tabela, o resource ID, que é a pessoa, né, o recurso ao qual aquela atribuição foi feita, e o actual work, que é o trabalho real que a pessoa logou lá, que está atribuída para ela. E a outra tabela que eu me conectei é a tabela Resources, onde eu estou buscando informações relacionadas a departamento, se o recurso é genérico, ao nome do recurso. Aqui eu tenho um campo personalizado chamado Role, que é função, né? É a função que a pessoa executa dentro da minha empresa. Bom, o que eu fiz aqui, só para complementar um pouco mais a informação? Eu criei dois filtros, um de departamento e outro de função. E aqui eu tenho o trabalho real ao longo do tempo, né? 2014, 15, 16, 17, 18 e 19. Então eu vejo que eu tenho um pico de horas aqui no ano de 2017, depois vai caindo, enfim. E eu poderia filtrar aqui por horas de departamento de construção, ou de finanças, ou de marketing, ou de TI, e aí o gráfico vai se ajustando aqui na medida que eu preciso. Agora, se eu precisar mostrar o storytelling disso daqui, ou seja, a evolução disso por recurso, por exemplo, então a utilização daquele animated chart lá é muito, 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 muito útil, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no Marketplace, ou seja, eu vou obter um visual customizado. Vou clicar aqui no From Marketplace. E na hora que ele me dê aqui as opções, eu vou pesquisar o Animated. Na hora que eu jogar Animated, ele tem aqui já o Animated Bar Chart Race. Então, eu vou adicionar aqui ao meu Power BI.
ele adicionou, importou. O que eu vou fazer? Eu vou trazer ele para cá, né? Então, eu vou jogar ele aqui dentro da minha visualização. Eu vou aumentar um pouquinho os parâmetros e vamos ver o que esse cara oferece. Então, ele tem basicamente 4 campos, né? 4 áreas onde você pode fazer a inserção dos dados. A área de name, que é o que você gostaria que aparecesse nas barras, então as barrinhas que vão aumentando, diminuindo, subindo, descendo, na medida que você tem mais ou menos horas, seriam os names. Se você tem intenção de ver por recurso, por exemplo, então pode colocar o nome do recurso aqui. Se você está preocupado numa visão um pouco mais alto nível, você poderia trabalhar, por exemplo, com departamento, ou com função, ou um campo personalizado da sua empresa que faça sentido para agrupamento de recursos. Depois você tem o value, que é a área de dados, ou seja, os números. No nosso caso, como a gente está trabalhando com horas, então teria que ser actual work, se você está procurando um trabalho real, ou apenas work, se você estiver procurando informações relacionadas ao trabalho que as pessoas têm que fazer. Daí depois você tem o period, né, que é o tempo que você quer que a informação seja escalonada ali. E o color é se você tiver, por exemplo, um cenário que você queira que as barras sejam coloridas de acordo com um grupo. Então, vamos supor que você está trabalhando com o nome do recurso para mostrar no gráfico, mas todos os recursos que possuam a mesma função têm que ser coloridos da mesma maneira. Então, também você pode fazer isso. Bom, aqui então no name, eu vou jogar aqui o meu resource name, porque eu quero ver no mais baixo nível, ou seja, eu quero ver no nome do recurso. Depois eu tenho o value, então no meu caso é o assignment, ou seja, a atribuição que esse recurso tem. Então, vou jogar esse cara para cá. E depois você vai ter o period. Period, como eu falei, é o tempo, então a gente vai usar o time by day. Tá? Quando a gente jogar o time by day aqui, ele vai sempre pegar no nível mais baixo. Então, é interessante que a gente filtre aqui alguma coisa. Nesse caso especificamente, tá vendo que ele está indo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, porque ele está indo pelo dia, tá? Que é o nível mais baixo do dado. Então, eu vou tirar aqui a hierarquia, eu vou tirar o dia, vou tirar o mês e vou tirar o quarter e vou deixar apenas na hierarquia maior, que é a hierarquia do ano. Olha só que legal, ele já está se movimentando aqui para mostrar como é que as informações estão correndo. Só que às vezes a movimentação desse gráfico é muito rápida, né? Então você tem uma propriedade aqui do visual dentro do Visualization Settings, que é o Duration. Quanto maior você aumentar em relação ao Duration, mais devagar ou mais lenta vai ser a transposição e exposição dos gráficos, tá? Dos dados do gráfico. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu vou chutar aqui um valor, 3.000, por exemplo, tá? E aí, olha só que bacana, você consegue começar a perceber ali no tempo, no ano de 2015, qual foi a evolução das horas atribuídas aos recursos, como é que eles trabalharam aí ao longo do tempo, desde do ano de 2014, que é onde eu tenho o primeiro registro de dados aqui, até 2019. Isso aqui é muito legal. E o bacana desse visual é que ele interage ou ele respeita as demais conexões para filtros que você tenha no seu relatório, né? Então, por exemplo, suponha que eu queira analisar um ano de 2017. Se eu clicar em 2017, ele vai fazer a iteração dos valores e evolução das horas para esse ano especificamente. 2018, a mesma coisa. Então, eu posso ver que, olha só que interessante, né? Ó, no ano de 2017, o Mike era a pessoa da minha organização que tinha o maior número de horas, né? Ele trabalhou, foi o maior valor de horas logadas. Em seguida, foi o Johnny. Se eu clicar aqui em 2018, aí o Mike sai completamente da relação, talvez ele tenha saído da empresa, por exemplo, e o Johnny assume a primeira posição, né? Se eu clicar em 2019 aqui, ó, o Johnny ainda continua lá em cima. Então, o Johnny foi segundo em 2017, o primeiro em 2018, primeiro em 2019. Então, muito legal essa interatividade. O gráfico também permite que você filtre aqui pelos filtros que você está usando, né? Então, se você tiver, por exemplo, eu quero ver a relação de horas logadas para o time de TI. Então, também seria uma possibilidade. Você interage entre visuais, mas também entre filtros. Então, se eu clicar aqui no departamento de TI, ele vai filtrar e vai mostrar para mim as horas logadas pelo time de TI ao longo do tempo. Então, tem ali o Doug, tem o Craig, aí depois em 2016 o Brett já assume a liderança ali, ó. Depois o Mike em 2017, e aí ele vai caindo, talvez ele tenha saído da empresa. Aí 2019, ó,
Então é muito, muito, muito bacana isso daqui. Se você quiser apresentar informações do Project Online que possam contar uma história, esse visual tá na moda agora, todo mundo tá vendo esse visual e é um visual muito bacana para a gente utilizar aqui dentro do Project Online, tá? Combinado com as informações aqui de tempo. Então era isso, pessoal. Queria trazer essa utilização desse visual, já que é uma coisa que está todo mundo fazendo, todo mundo está vendo isso aí, principalmente no LinkedIn, e o Power BI oferece aí uma visualização que permite a organização desses dados. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, eu sempre estou falando aqui sobre Project Online, sobre Power BI, como é que essas duas informações trabalham juntas, SharePoint, Office 365. Então, eu estou sempre por aqui falando sobre alguma coisa relevante para o nosso trabalho aí no dia a dia do gerenciamento de projetos. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.